Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom, vamos trabalhar hoje a palavra renascimento, o tema renascimento. O que significa renascimento? Seria renascer, tá? Então, em plena Idade Moderna, nós temos essa definição que surge devido a vários outros fatores. Quais seriam esses outros fatores? Temos um período em que, após a Idade Média, começa a surgir novos horizontes, comércio desenvolve-se. A Itália começa a ser conhecida pelo grande progresso urbano, científico, econômico, e é justamente nesse período que começa a surgir o chamado Renascimento. Hoje vamos dar uma prioridade ao renascimento cultural. É um aspecto das culturas, obras de arte, pinturas, tá certo? Vamos lá então. O termo era empregado para designar os estudos de humanidades, ou seja, literatura clássica, história, dialética, retórica, aritmética, filosofia natural e línguas modernas. Bom, a dialética seria ensinar a pessoa a argumentar, né? Então, a ela se posicionar. O mundo era outro. Existia a necessidade de ter novas observações. Antes desse período, era muito comum onde qualquer explicação fosse por meio da fé, da religiosidade. A partir desse momento, todas as atenções estariam centradas no homem. O homem agora teria a resposta para tudo. Ok? A retórica, então, era trabalhada também a retórica, o ato de falar bem, né? O ato de se explicar bem, o que era muito bem visto na época. Um homem que soubesse falar, que soubesse se apresentar, estaria muito bem seguro, transpareceria uma confiança. Vamos ver a imagem do homem vitruviano. O homem vitruviano de Leonardo da Vinci é um famoso desenho que acompanhava as notas feitas por volta do ano 1490, tá? Era de Leonardo da Vinci. Vamos abrir a imagem, vou pedir para a produção fazer isso aí, e percebam bem, nessa imagem de Leonardo da Vinci, nós temos um homem no centro de um círculo, no centro de um círculo. Ao mesmo tempo, Leonardo da Vinci, ele tentou enquadrar num quadrado. O que vocês podem perceber na imagem que não foi possível. Tanto é que o quadrado, ele desce um pouco. Ele não fica concêntrico, tá? Ele não consegue ficar de maneira harmoniosa com o círculo. Então, por que o homem? Por que esse nome Vitrúvio? Veja só, Vitrúvio era um arquiteto que viveria lá na Grécia Antiga. E lá naquele período era muito comum o homem ele ter sempre uma visão sobre tudo, sobre até as construções. Vocês podem ver nessa imagem que existem até divisões nos ombros, nas pernas, né, na cintura, sempre promovendo uma analogia, a simetria, né? O corpo humano sendo utilizado como base para as grandes construções. Tá? Vamos voltar para o slide. Ok, vocês já viram o homem vitruviano. Professor Flávio Vitruviano, quem era mesmo essa referência aí? Era um arquiteto grego chamado Vitrúvio. Vamos lá para o próximo slide. Bom, se eu estou falando de renascimento, né, de uma cultura que estaria sendo influenciada pela cultura grega romana, vamos falar do que se caracterizou. Para vocês terem uma ideia, essa pintura fica na Capela Sistina. Nós temos a criação do homem. Né? Abre a imagem, por gentileza. Ok. Bom, na imagem vocês podem perceber que Deus estaria ao redor de anjos,
e estaria com a mão estendida em direção ao homem para passar o conhecimento, para transferir informação, né? Podem ver que essa parte vermelha lembra um cérebro, né? Então, existe toda uma questão de que o conhecimento, que antes era baseado na fé, na religiosidade, estaria sendo transferido para o homem moderno, o homem que deteria, o homem que conheceria de fato o que realmente era a sociedade, a cultura, né? Iria não totalmente excluir a fé, mas ter um olhar sobre a fé de forma mais racional, de uma forma mais questionadora. Ok, vamos ver o slide agora. Vocês puderam perceber então que a Idade Moderna ela demonstra uma mudança. Todas as informações estariam centradas na religião. Posteriormente, as informações, o conhecimento, estariam centrados no homem. Vamos para essa próxima imagem. Vamos abrir a imagem, então. Pessoal, presta atenção. Bom, na antiguidade, o desenho do homem era muito peculiar, né? A escultura do homem era muito peculiar, teria que ser muito bem feita, muito bem retratada. Para vocês terem uma ideia, muito próxima à realidade. Temos então a imagem de Davi, né? Foi feita por Michelangelo. Essa imagem ela tem mais de 5 metros de altura, pesa mais de 5 toneladas. Teria sido construída em torno de 3 anos. Então, vamos falar de Davi, né? Veja o significado, veja algumas características, para vocês perceberem como o artista renascentista, ele era cuidadoso. Então, vocês podem ver no rosto uma certa tensão, né? É retratada pela sobrancelha, né? A forma como ele olha, tá certo? Ao mesmo tempo, vocês podem perceber as mãos como são detalhadas. E uma observação, é feito em mármore maciço. É muito bem feita essa imagem, em mármore maciço. Então, professor Flávio, o artista renascentista, ele conseguiria transformar uma pedra numa imagem perfeita do homem. Podemos observar, então, o estudo da anatomia humana. Então, veja na primeira imagem o corpo. Então, o pescoço, as costelas, o ombro. Existe uma simetria perfeita. E olha que estamos falando de uma imagem de mais de 5 metros de altura. Tá certo? Vamos passar para o próximo slide. Bom, nesse slide, vamos abrir novamente a imagem. Tá? Percebam os detalhes aí dos pés de Davi, da escultura de Davi. Perceba que um pé apoia a estátua e o outro está posicionado como se ele fosse fazer um movimento. Vocês sabem que na história bíblica, Davi ele consegue derrotar o gigante Golias. Ele teria jogado uma pedra e teria acertado o soldado filisteu. Tá certo? Então, essa imagem dos pés demonstra bem a preocupação em promover uma observação detalhada. Próximo slide, então. Vamos lá. Vamos ver uma outra característica da imagem de Davi. Tá certo? Vamos abrir novamente a imagem. Vamos lá. Bom, essa imagem eu coloquei para que vocês observem o tamanho da escultura em relação ao tamanho de um ser humano normal.
Veja como é perfeito. Então, poxa, professor Flávio, mais de 5 metros de altura e nessa perfeição, né? Pois bem, o homem renascentista, ele tentava resgatar os ideais da mitologia greco-romana, né? Tentava resgatar os ideais religiosos, né? E outros também. Mas a grande questão é, esse resgate era feito de forma muito bem acentuada, muito bem elaborada. Então veja só o tamanho de uma pessoa normal e o tamanho dessa escultura, tá, pessoal? Essa escultura, ela se encontra na Itália, em Florença. Vamos para um próximo slide. Tá? Um momentinho, vamos ver essa questão novamente do Davi, tá certo? Olha só, esse é o tamanho da escultura, tá certo, pessoal? Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que chegasse próximo ali para ver a escultura de mais perto ali, estaria nos pés, né? A cabeça estaria nos pés da estátua, de tão bem elaborada, tá certo? O posicionamento também, então você percebe que a estátua, ela demonstra um movimento. Então é uma obra de arte que muito se diferencia das obras, né, da cultura medieval, tá certo? Então estamos falando de um renascimento cultural em que o artista ele iria estudar anatomia, ele iria se aperfeiçoar em vários aspectos, ele queria o destaque, tá bom? Segue então. Bom, falando em artista, não se pode deixar de comentar sobre Leonardo da Vinci. O homem, ele era pintor. Leonardo da Vinci. O homem, ele era pintor, ele era escultor, né? Era um estudioso. Ele estudava a anatomia do corpo humano. Então, veja bem, de várias formas, Leonardo da Vinci buscava a informação. Era muito comum nessa época que o homem ele tivesse várias informações de vários conhecimentos. Hoje em dia, praticamente, a pessoa ela fica restrita a determinada função, a determinado cargo, a determinada profissão, na maioria das vezes. Mas nessa época, se você tivesse um conhecimento amplo, você seria bem visto. Existiria até investimentos por parte do mecenas, né? Que era um banqueiro, um duque, um conde, um bispo, um burguês, que iria financiar esse artista. Tá? Então o Renascimento ele demonstra a preocupação em mostrar a grandeza, né, do conhecimento humano, da sabedoria humana. Bom, aqui no slide vocês podem ver uns traços, né, do corpo humano elaborado por Leonardo da Vinci. Isso é só um dentre vários. Tá? As novas ciências surgidas nesta época. Veja só. Filologia, estudo da origem das palavras. Né? Vocês têm que perceber que lá naquela época na Europa, todo mundo se auto-intitulava cristão. Depois de um tempo, justamente nesse período que estamos estudando agora, começam a surgir os estados, né? E cada palavra, muitas vezes, vem de um local muito distante. Então, a origem dessas palavras passou a ser estudada. Interessante. Até hoje acontece isso, viu, pessoal? Historiografia, estudo da escrita na história. Tá? Então, vai existir uma preocupação em estudar o significado das escritas, né? A sua origem e assim segue. Tá bom, gente? Bom, a anatomia, estudo do funcionamento do corpo humano. Pois bem, em plena Idade Moderna, começa a ser estudado de forma mais aprofundada todo o corpo humano.
todo o sistema do corpo humano. Né? Antes, não. Para vocês terem uma ideia, durante a Idade Medieval, se a pessoa tivesse algum problema, por exemplo, alguma inflamação no pé, o pé ou o dedo era cortado. Né? Então, foi se aprimorando, foi de forma gradativa, conhecendo o corpo humano em todas as suas áreas. Cabeça, tronco, membro. Vamos lá, então. Vamos para o próximo slide. Ok. Vamos abrir a imagem para falarmos sobre essa pintura. A Primavera. Tá certo? Também conhecido como a Alegoria da Primavera, é um quadro do pintor renascentista Sandro Botticelli, tá? A Primavera. A pintura utiliza técnica de têmpera sobre madeira, pintado no ano de 1482. O quadro é descrito como um dos quadros mais populares na arte ocidental. Muito provavelmente, você deve ter visto essa imagem em algum quadro, né? Perdão, em algum livro, não é isso? Em alguma revista, em algum filme. Vocês podem perceber nessa imagem que existe uma mistura, né, de elementos da Idade Moderna, né, como elementos místicos, né, míticos da Idade Antiga. Então vocês podem observar que o Renascimento ele vem para mostrar uma variedade de culturas. Né? Como eu falei logo no início da aula, não só uma pintura antiga, né, que retratasse a história da Grécia e de Roma, por exemplo, mas uma pintura que mesclasse elementos da época moderna. Tá? Vamos passar para outro slide agora e dar continuidade a esse mundo fascinante do Renascimento. Bom, Mecenas, homem rico, como eu falei há pouco tempo, né? Existia uma família que era chamada de Médici. Eles financiavam esses grandes artistas, né? Eles financiavam os estudiosos das artes. Então, muitas vezes eram dadas a moradia, eram promovidas locais para que o trabalho do artista fosse reconhecido, tá? Esse era o papel do mecenas. Aqui está um nessa imagem. Vamos abrir a imagem. Então, Cosme de Médici, importante mecenas italiano do Renascimento. Olha aí a definição. Um indivíduo rico que protege artistas, homens de letras ou de ciências, proporcionando recursos financeiros, né? O dinheiro ali, florim no caso, ou que patrocina, de modo geral, um campo do saber ou das artes. Então, professor Flávio, o senhor está dizendo que o papel do mecenas foi muito importante para que houvesse o desenvolvimento, para que houvesse o conhecimento. Sim, naquela época, sim. A arte renascentista, ela inicialmente ficou muito limitada a quem tivesse um poder econômico. Né? Não pensem que as pessoas de classe social mais baixa, né, teriam acesso a essa arte. Vamos passar para o próximo slide. Ok? Vamos ver. Humanismo. Tudo isso que nós estamos falando é humanismo. Vamos abrir a imagem para vocês perceberem e eu falar aqui sobre essa definição. Tá bom? Bom, o humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XV, com o Renascimento, e difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da Igreja e do pensamento religioso da Idade Média. Né? Então, nesse momento,
o humanismo ele mostra que dessa vez o homem seria o centro para tirar todas as dúvidas. Então, passaria por um estudo, utilizaria a racionalidade e nada ficaria pronto de imediato. As respostas não seriam prontas, acabadas, tá? Então, existiria uma preocupação em promover estudos. Então, no lugar do teocentrismo, do Deus como centro de tudo, cede ao antropocentrismo, o homem no centro de interesses. Vamos ver agora o próximo slide. Tá? Então, vocês estão percebendo que o Renascimento ele traz essa mudança, ele traz essa novidade. Ele faz com que o homem questione todas as coisas, ele questiona a natureza. Tá? Então, vocês podem perceber que quando falamos de Renascimento, falamos de um período em que vai ocorrer mudanças significativas. Falamos de um período em que as respostas agora iriam depender do homem. Ele iria fazer pesquisa, ele não iria aceitar aquelas ideias prontas, aqueles conceitos prontos, finalizados, e teria simplesmente que aceitar. Não. O homem, nesse período, ele vê o quanto ele poderia ir distante. O homem, nesse período, ele passa a ler mais, ele passa a incentivar os estudos. Então, estamos falando de uma época em que vai existir um renascimento de uma forma geral. Agora, vocês teriam que ter cuidado na palavra renascer, porque dá um significado que não existia nada durante a Idade Medieval, durante a Idade Média, mediana, tá? Então, não é dessa forma que tem que ser visto. Sabe por quê? A cultura artística existia no período anterior. As feiras comerciais existiam no tempo anterior, tá certo? Então, estaria não renascendo, estaria aumentando, estaria havendo um progresso. Então você diz, professor Flávio, é isso mesmo? Temos a ideia do que a palavra renascimento, ela é questionável? Exatamente, ela é questionável, porque o homem vai promover uma nova visão em relação à política, por exemplo, né? Em relação a Deus. Para vocês terem uma ideia, no período anterior, quando chovia bastante, quando davam trovões, diziam assim, Thor está irritado, porque roubaram o martelo dele. Posteriormente, durante o Renascimento científico, durante vários estudos, começaram a desenvolver o estudo da luz e do som, questão da velocidade. Então o raio, né, o barulho de trovão, era simplesmente a luz, né, o raio que teria passado e rompendo ali as barreiras, teria provocado todo aquele barulho ensurdecedor, que antes provocava medo, que antes provocava insegurança. Como vocês podem ver, o Renascimento, ele tenta resgatar tudo quanto era lá da antiguidade, onde o homem dava os seus primeiros passos ao crescimento intelectual. Para vocês terem uma ideia, o Renascimento, ele priorizou também a filosofia, né? Então temos a filosofia de Platão, temos a filosofia de Sócrates, dessa vez sendo relida, dessa vez tendo uma prioridade mais detalhada, né? Então, os dogmas de antigamente estariam sendo derrubados. A Igreja Católica passa a não ser mais o centro de tudo quanto é conhecimento. Dessa vez, o homem também teria essa visão. Então, eu espero que vocês tenham entendido nessa aula o significado do Renascimento. Professor Flávio, além de Michelangelo, existem outros artistas renascentistas? Sim, citei para vocês Leonardo da Vinci,
Sandro Botticelli, e existem vários outros também. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!